Attus Talks, conectando você ao universo Attus. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Attus Talks, o podcast da Attus Educação que atualiza o seu amanhã. A cada novo episódio, vamos discutir e compartilhar assuntos que envolvam a educação, a inovação, o empreendedorismo, além de outros assuntos que fazem parte do universo da Attus. Eu sou Valesca Reichel, Head de Marketing da Attus Educação e apresentadora desse podcast. E antes de iniciarmos o nosso episódio de hoje, eu gostaria de lembrar que estão abertas as inscrições para o Vestibular de Inverno 2023 da Attus Educação. As inscrições vão até o dia 15 de junho e a prova será realizada no dia 17 de junho. Saiba mais informações sobre a prova, sobre outras formas de ingresso, como transferência, Enem, através do nosso site www.attus.edu.br. E o nosso episódio de hoje é dedicado a um assunto que interessa tanto o jovem aluno da graduação até o mais experiente dos empresários, que é a questão da construção de uma carreira de valor e essa preocupação que começa cada vez mais cedo com o planejamento da sua carreira. Qual o melhor caminho para quem quer investir na carreira, seja uma grande corporação, seja através do empreendedorismo? E para conversar sobre isso, nós trouxemos aqui um expert nesse assunto, que é o Rafael Souto. Ele é formado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, é colunista do jornal Valor Econômico e também da revista Você S.A., além do LinkedIn Creator, é CEO e fundador da Produtive Carreira e Conexões com o Mercado, que é uma consultoria especializada em carreira. E então nós damos as boas-vindas. Rafael, seja muito bem-vindo ao Attus Talks. Muito bom. Bacana estar aqui com vocês. Espero que seja um momento de reflexão aí para a gente inspirar o pessoal nesse tema tão importante que é o pensar sobre a carreira. Ótimo. E a nossa outra convidada é a Head de Carreiras aqui da Attus Educação, a Daniela Bolsinha. Ela é formada em Psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul e também é doutora em Psicologia com ênfase em Desenvolvimento de Carreiras, também pela PUC. É cofundadora da Matu, Hub de Carreira e Insights, e atualmente é presidente da Associação Brasileira de Orientação Profissional e de Carreira. Está com a gente na Attus Educação, então, como Head de Carreiras. Seja muito bem-vinda, Daniela. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e certamente vai ser um bate-papo aí de muitos insights, né? E muitas estratégias também para o pessoal pensar aí a construção da sua carreira. Então vamos lá, vamos começar exatamente pegando um gancho dessa palavra que você usou aí, que é a questão da estratégia. Então eu percebo que a questão da carreira fala muito sobre o planejamento, como se planejar, como entender aonde se quer chegar. Rafael, o que você nos conta sobre isso? Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente pensar nessa história do planejamento, da reflexão de carreira, é a gente colocar o tema em discussão. Durante muito tempo, a gente trabalhou num mercado de trabalho em que a carreira era dada por alguém. Então, era mais ou menos aquela coisa, estude para ter um emprego. Aí você entra numa empresa e alguém conduz a sua carreira. O chefe, o RH, vai lá dizendo, próximo passo para cá. Esse mundo do trabalho, que a gente chama da era do emprego, acabou. A gente está num outro mundo do trabalho em que você tem muito mais imprevisibilidade. Você não tem hoje como saber exatamente onde você vai estar naquela empresa em determinado período. Então, a gente fala na era do eu SA. Eu sou um ativo intelectual e preciso gerir a minha carreira. Então, acho que o primeiro ponto para a gente falar em construção da carreira é a consideração. Mark Savickas, que é um super autor nesse tema carreira, diz que essa é uma das características da adaptabilidade, né? Você considerar cenários. Se eu não considerar que isso é um tema importante, eu não tenho como me planejar para ele. E o segundo ponto que eu quero adicionar nessa abertura, depois a Dani vai complementando, a gente vai adicionando, é a curiosidade. O motor do protagonismo e do planejamento é a curiosidade, é a exploração ativa. Então, eu não vou receber um plano pronto de ninguém, eu tenho que construí-lo, né? A carreira não surge, ela é construída. Então, o primeiro ponto, eu tenho que considerar que isso é importante, eu preciso fazer reflexões sobre a minha carreira e eu preciso explorar cenários. O Fórum Econômico Mundial de Davos, que é aquele fórum bacana lá da Suíça, lista sempre as competências, né, os skills mais importantes, né? A gente falava de soft skills, agora fala power skills, e uma delas é Future Literacy, alfabetização sobre futuros.
Eu não posso ir na teoria do vento que me leve para qualquer lugar. Eu preciso parar e refletir. A Future Literacy é construir cenários para a minha carreira. Eu preciso olhar, bom, aqui é uma possibilidade, deixa eu explorar isso. E eu vou ter que estudar, avaliar, praticar. Não, esse aqui pode ser um outro caminho. A gênese da construção de um bom plano começa pela consideração do cenário e pela curiosidade. Que bacana, é uma questão também de tomar as rédeas para si, né? E tomar conta do que está acontecendo e do que se espera que venha acontecer. Achei interessante que o Rafael trouxe a questão das Power Skills. Pode falar um pouquinho sobre isso, Daniela? Eu sei que na Atitudes a gente também trabalha bastante, né? Com a questão das Soft Skills, Hard Skills, mas também as Power Skills. Exatamente, né? E isso é importante, assim, quando, por exemplo, a gente fala, seja da Softs ou da Power, né? A gente está falando de quais são as competências que são realmente muito valorizadas no mercado de trabalho e que, inclusive, são universais aí, né? Pensando nas diferentes profissões. Então, independente da área de atuação, da forma de atuação desse profissional, é preciso olhar para quais são aquelas competências que são fundamentais para um profissional se manter trabalhando, seja num emprego formal, seja com o seu próprio trabalho, né, com a sua própria empresa, o seu próprio negócio. E eu acho que um ponto importante também para inserir nessa discussão é justamente se a gente sai daquele tempo, né, dessa era em que uma organização ditava para onde o profissional deveria ir, como ele deveria crescer, né? Então, esse entendimento de que a carreira pertencia à organização se passou por uma reflexão de que a carreira pertence ao indivíduo, ao próprio profissional, que inclui, então, ele justamente olhar quais são essas competências que ele precisa desenvolver, que ele precisa aprimorar para se manter trabalhando. Só que aí existe uma grande cilada, um possível risco, né, no meu entendimento, de que a gente caia num discurso de que, então, depende do profissional, depende somente dele. Né? Assim, esse ser protagonista da carreira, a gente tem que tomar um cuidado, que é um protagonismo dentro de um contexto. E por isso, justamente, que a gente olha para esse futuro. Quando a gente considera os diferentes cenários, a gente está justamente dizendo que sim, as rédeas, então, da carreira é do profissional, mas dentro de um contexto, dentro de um momento de vida específico. Por isso que eu gosto muito do termo, né? Assim, de que a carreira é uma construção ao longo do tempo, né? Então, não existe uma receita, não existe, né, uma única fórmula, mas precisa realmente esse profissional olhar o que ele precisa, então, desenvolver ao longo do tempo, naquele contexto específico, quem pode ajudá-lo, né? Então, nós somos autores da nossa história, mas com diferentes coautores, né, nos auxiliando, então. E aí, essas power skills, né, e enfim, diferentes habilidades vão também mudando ao longo do tempo. E nós podemos dizer que esses coautores incluem a própria empresa? A própria empresa também assume responsabilidade diante dessa construção de carreira? Seguindo essa reflexão, né, o indivíduo protagonista, e eu queria complementar a reflexão que a Dani fez, que eu acho super importante, que é o protagonismo não significa que os meus desejos se realizam e que a empresa, por exemplo, vai fazer um ajeitograma e criar uma vaga porque eu acho que eu deveria estar lá. O protagonismo, ele é uma construção em que eu vou me adaptando aos cenários, refletindo e ajustando a minha carreira. Eu acho que uma boa reflexão, protagonista não é pedir para o gênio da lâmpada realizar a minha carreira. Eu vou executando e me adaptando e fazendo correções de rota. E indo nessa questão do papel de com quem buscar, os coautores, o líder numa organização tem um papel importante, que a gente fala que é o líder conselheiro, o líder advisor. Ele tem que cada vez mais dedicar tempo para funcionar como alguém que apoia o desenvolvimento do seu time e do protagonismo, que basicamente significa dedicar tempo para a reflexão e dar condições, segurança psicológica para as pessoas serem protagonistas. Nesse capítulo, que depois a gente pode dar uma discutida, tem um estudo recente do Gartner, que é uma consultoria global, que pesquisando o tema carreira, encontrou nos dados da pesquisa que 78% dos profissionais entrevistados não se sentiam encorajados na empresa para serem protagonistas. Tinham medo. Se eu disser que quero mudar de área, a Dani vai me olhar meio atravessado aqui, talvez eu perca o meu emprego. Então, o líder, né, voltando à questão do líder, ele precisa ser um agente de encorajamento. Mais do que não bloquear, ele precisa ser alguém que vai lá e incentiva. Olha, Dani, você está aqui nessa área e bacana, nós temos muitos desafios,
mas você é livre para construir a sua carreira em qualquer área da empresa que faça sentido e eu estou aqui para apoiar. Então, a gente diz que o líder do passado, naquela mesma vibe lá do comando e controle, do que o plano de carreira da empresa, tinha o líder que determinava a carreira das pessoas e para ele era confortável, vou mexendo as pecinhas conforme o meu jabá aqui. E hoje o líder contemporâneo ele não pode mais funcionar assim porque ele vai perder os talentos. Os dados mostram que não ver perspectiva de carreira na empresa é um dos principais fatores de turnover voluntário. Então, o líder é um mentor, um facilitador. Ele não vai fazer a carreira de ninguém, mas ele precisa dialogar e apoiar para esse indivíduo fazer as suas reflexões. E para fechar a minha fala aqui sobre isso, a empresa também tem um papel importante. Dar processos, por exemplo, um bom recrutamento interno, educação sobre o tema, que inclui o desenvolvimento, as power skills, soft skills, dar ferramentas para as pessoas se desenvolverem, mas ela não vai fazer o plano de carreira de ninguém, mas dá ferramentas para que as pessoas exerçam esse protagonismo com aprendizagem, com autonomia, para poderem se desenvolver. Com certeza. E sobre essa questão da segurança psicológica, achei bem interessante o Rafael ter trazido esse tema, né? E nada melhor do que a gente ouvir uma psicóloga sobre isso. Dani, fala um pouquinho sobre essa questão e eu vejo que as questões psicológicas, elas aumentaram em termos de relevância diante de todos os desafios profissionais que o pessoal tem enfrentado ultimamente. Perfeito, e acho que é um tema que tem muita relação com a construção de carreira, né? E falando especialmente dentro das organizações, porque para que eu, enquanto trabalhador, possa falar sobre os meus interesses, as minhas expectativas, né? Eu preciso ter segurança psicológica, né? Então, eu preciso me sentir à vontade para ser quem eu sou, né? Para demonstrar aí os meus valores, para realmente entender, né? Quais são as possibilidades, para questionar, sem ter esse sentimento, muitas vezes, de que, opa, é melhor eu não falar, porque pode ser que vão achar que eu quero sair, ou vão achar que eu quero uma outra coisa. Então, acho que quando o Rafael traz essa importância do diálogo de carreira dentro de uma empresa, a segurança psicológica tá permeando, né, esse diálogo. É um diálogo que só vai acontecer se eu realmente me sentir segura para isso. E aí eu quero adicionar uma provocação, né, porque quando o Rafael traz esse dado, né, de que a questão de percepção de desenvolvimento de carreira é muito importante, né? E vai afetar aí a permanência ou não, muitas vezes, numa empresa. Essa percepção sobre o desenvolvimento não está atrelada exclusivamente à questão de cargo, de salário, né? Boa. Porque muitas vezes as pessoas associam aquela famosa escadinha, né? Bom, qual é o próximo degrau? E às vezes pode ser um novo projeto, eu colocar minhas habilidades em prática, a conciliação do meu papel de trabalhadora com o meu papel familiar, né, o de vida pessoal, entre tantas outras variáveis, né? Então, isso também é algo bem subjetivo que precisa de diálogo. É verdade. Também existem movimentos horizontais, né? Não apenas verticais dentro Exato. da organização que podem fazer parte dessa evolução de carreira ou do planejamento de onde se quer estar, né? Mas tem um tema que o Rafael sempre aborda bastante. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Rafael, sobre a trabalhabilidade. Como funciona isso? A trabalhabilidade é um conceito que foi construído nessa evolução do mundo do trabalho, em que o indivíduo ele olha a capacidade dele se mover no mercado gerando trabalho. É mais do que gerar emprego, porque trabalho é mais amplo que emprego, né? Ser empreendedor, prestar consultoria, trabalhar de forma outra, são trabalhos. Então, trabalhabilidade é a capacidade de um indivíduo, ao longo da sua trajetória, se manter ativo e produtivo, conectando os interesses que ele tem e as possibilidades de mercado. E esse conceito de trabalhabilidade está ligado a um ponto que a Daniela comentou antes, que é a questão da personalização. O trabalho, durante muito tempo, foi conectado a cargo. Hoje a gente diz que o trabalho está conectado a um conjunto de experiências significativas, que podem ser experiências de emprego ou outras. Ser protagonista, né? Conectando o início da nossa conversa, ser protagonista, planejar a carreira neste mundo do trabalho, inclui a ideia de que eu olhe outras fontes e não apenas o emprego. E mesmo dentro de uma empresa, eu não pense só em cargo, eu penso em conjunto de experiências. E aí, voltando aos nossos atores, eu, indivíduo, preciso me organizar mentalmente para isso. Crescer não é só crescer em cargo, é também buscar experiências.
Quem é líder tem um papel adicional. Né? Quem é líder olhando a sua própria carreira e também estimulando o seu grupo nessas reflexões. E conectando essa história com personalização, segurança psicológica, a gente diz que tem uma regra de ouro para esses diálogos de carreira, que é a não inferência. Eu não posso inferir o que é melhor para você, eu tenho que dialogar. E durante muito tempo o líder foi o sabe-tudo, super-homem, Mulher Maravilha. Eu digo, assume isso, vai para cá. Não, para a carreira dela é muito bom, mas para a carreira dela talvez não seja o que faz sentido. Então, o diálogo, ele passa por assumir que eu vou perguntar, provocar, inclusive assumindo as minhas vulnerabilidades. Me perguntam muito assim, tá bom, falou essa história da segurança psicológica, mas como é que eu crio segurança psicológica no grupo? Uma das qualidades do líder que dá segurança psicológica é assumir vulnerabilidades. Eu não tenho a resposta, eu tenho perguntas aqui para a gente fazer. E isso vai dando para o indivíduo a sensação que ele pode produzir junto, que ele vai construir e não que alguém vai impor. Então, trabalhabilidade, novo mundo do trabalho, capacidade do indivíduo olhar além do emprego, olhando a era do eu SA, eu gerindo a minha carreira, o líder como um facilitador desse processo e que para isso aconteça ele dá segurança psicológica, assumindo inclusive as suas vulnerabilidades, sem medo de ir para um diálogo e a organização estimulando isso e funcionando como se fosse um guardião dessas premissas, inclusive revisitando processos. Tem empresas que nós estamos no século XXI, 2023, tem empresas que ainda a pessoa, para se candidatar a uma vaga dentro da organização, precisa pedir amém para o chefe. E o chefe tem o direito de vetar. Isso é fruto da era do emprego. Então, a organização, que a gente fala, eu nunca falei com nenhum CNPJ, nunca vi um CNPJ falante, mas é o conjunto das suas lideranças, precisa ser guardião desse statement de liberdade, de movimento e de garantia institucional. Não, aqui ninguém pode bloquear. Se a pessoa tem interesse, existe a vaga, nós temos que negociar a transição, mas não bloquear as pessoas. Então, é nessa linha que a gente tem que conectar a era da trabalhabilidade. Muito interessante quando você fala sobre a questão das experiências, e de construir o seu próprio protagonismo na construção da carreira. Eu me lembrei da questão do empreendedorismo também, Como Boa. Que o empreendedorismo se enquadra nesse contexto? O empreendedorismo é uma opção de carreira. E eu acho que a gente também tem que olhar empreendedorismo conectando também com intraempreendedorismo, porque eu posso estar dentro de uma empresa sendo um empreendedor, que é aquela pessoa que promove novas ideias, que ele tem uma atitude exploratória, que ele é curioso, que ele é adaptável e ele se torna um intraempreendedor. Inclusive, naquela questão das habilidades, o que o mercado quer, tem uma expressão meio comum, assim, que fala cabeça de dono. No fundo, o que é isso? É ser intraempreendedor. É olhar para o negócio e pensar como dono, é assumir as responsabilidades. Ao fim, aquilo isso não é meu, a empresa não é minha. Sair dessa síndrome de vitimização. Ah, não, mas não me deram um aumento. Ah, mas o meu chefe isso. Então, vai lá e pede o feedback, vai lá e pergunta, vai atrás. E aí vem muito, acho que o papel de instituições, o papel de educação sobre o tema. A gente viveu 100 anos de era do emprego. E agora a gente vem há alguns anos discutindo um novo papel da organização, das instituições de ensino, do indivíduo, e eu acho que isso precisa ser discutido. A gente vem das jovens que não eram nem nascidos na tal era do emprego, lá dos anos 60, 70, não era nem nascido, mas o mindset dele, o famoso mindset, ainda é de cadê o meu emprego, por que a empresa é isso, porque não tem essa atitude empreendedora, que eu acho que pode ser desenvolvida. Talvez alguns tenham mais habilidade empreendedora para montar um negócio, abrir lá a minha empresa. Mas estimular o intraempreendedorismo eu acho que é possível para todos. Interessante que você trouxe essa questão do papel das instituições de ensino nesse processo, E na Attitus nós temos esse cuidado e, inclusive, a Daniela, ela cuida da questão da aceleradora de carreiras, Todo esse processo em desenvolvimento que está no cerne de um dos nossos diferenciais, que é se colocar como uma Employer University. Pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente, Dani? Exato, bem legal, assim, a aceleradora de carreiras dentro, da Attitus Educação, eu costumo dizer que ela é o coração da instituição, porque nós funcionamos como um serviço justamente que tem aí como um objetivo principal colocar o nosso aluno no mercado de trabalho, e acho importante sempre frisar que a gente está falando de inseri-los, mas também de
auxiliá-los na manutenção no mercado, né? De como ele se mantém ativamente trabalhando, seja no emprego formal, com o seu negócio, seja também fazendo tantas outras coisas, né? Eu sou muito adepta de a gente usar muito mais e não tanto ou, né? Porque parece também que a gente tem que muitas vezes escolher entre trabalhar numa empresa ou empreender. E por que não os dois? Por que não, né, ter mais de uma atividade, mais de uma fonte de renda, que é o que a gente fala em termos de trabalhabilidade. Então, na Aptus, a gente trabalha com a jornada da trabalhabilidade do nosso aluno e do nosso egresso, né? Então, a intenção é que a gente possa, desde o início lá do primeiro dia de aula, até mesmo antes do nosso aluno ingressar, auxiliá-lo nessas questões de desenvolvimento de carreira, desde aspectos de reflexão, de escolhas, de interesse, né, de entender essas habilidades, né, que eles já têm muitas vezes desenvolvida ou que eles precisam aprimorar, e colocá-los de fato em conexão com o mercado, né? Então, quando a gente fala das skills, são novamente skills que são valorizadas pelo mercado de trabalho, que vão mudando, né, ao longo do tempo, e que a gente precisa preparar esses profissionais para essa inserção. Então, um dos aspectos que a Aptus Educação trabalha é desenvolver essas habilidades dentro de sala de aula, na nossa estrutura curricular. Então, nós ofertamos, por exemplo, as disciplinas de desafios, que são disciplinas transversais, né, para todos os cursos de graduação, para que a gente possa realmente promover os desafios reais no mercado de trabalho, para que em sala de aula os nossos alunos possam solucioná-los e assim desenvolverem essas habilidades necessárias, fomentando muito forte o empreendedorismo, o intraempreendedorismo, como o Rafael mencionou. Além disso, claro, pensando toda a questão de aconselhamento de carreira, de como esses alunos e egressos podem refletir sobre os seus interesses, sobre que projeto de vida eles desejam construir, né? Eu gosto sempre de provocar que vida que a pessoa deseja construir para então ela pensar como o trabalho se encaixa nisso, né? E não o contrário. Então, muitas vezes vai ser, fazendo uma analogia, né? Assim, essa instituição de ensino precisa também provocar e refletir junto com o indivíduo, assim como o Rafael mencionou, que uma liderança vai ter esse papel dentro de uma empresa, né? Então, a gente precisa, desde cedo, promover essa reflexão, para que daí sim a gente está auxiliando os alunos e egressos a serem mais protagonistas da sua carreira e se manterem efetivamente trabalhando, né, e ativos no mercado de trabalho. Eu sou entusiasta desse papel, né? Estava ouvindo a Dani e muito feliz em ver o quanto a Aptus vem trabalhando com essa conexão, né, da escola, da universidade com o mercado. E quanto antes a gente consegue provocar essas reflexões, mais a gente também está impulsionando um mercado de trabalho, né, mais atual, mais conectado. E na ideia da reflexão, eu queria adicionar um ponto que a gente chama dos 6 pilares da carreira, para deixar uma mensagem assim, de planejamento, né? A gente fala, 1, satisfação e propósito. A minha carreira começa com uma reflexão sobre interesses, né? E eles vão mudando ao longo da vida, né? Eles são... Por isso que a gente precisa estar sempre parando, olhando, discutindo e pensando. 2, saúde física e emocional. Nesse pilar entra o meu autocuidado e entra o meu desenvolvimento comportamental, onde está aí as soft skills, as power skills, as minhas habilidades que eu preciso ir mapeando. Onde é que tem oportunidade de melhoria, onde é que eu estou bem, onde é que não, onde é que eu tenho que me informar mais sobre isso e colocar no meu plano de desenvolvimento. 3, finanças. O meu dinheiro. Eu preciso gerir a minha carreira. Imagine uma empresa que para de investir. Não, olha, já investi o que eu tinha que investir, não vou investir mais nada, se virem. Essa empresa vai entrar em obsolescência. O mesmo vale para uma carreira. Então, eu estou investindo num curso, numa formação, e eu tenho que fazer a história do lifelong learning. Fazer gestão financeira da minha carreira me dá segurança psicológica também para poder estar tranquilo para fazer o que eu tenho que fazer, sem a pressão financeira. E claro que isso é uma jornada que a gente precisa construir, mas eu preciso conectar que gestão financeira é também gestão de carreira. 4, reputação. Eu preciso cuidar da minha marca.
E aqui, como a gente falou lá no início, não tem uma receita de bolo. O ponto de atenção é, você precisa pensar na marca que você está construindo. E uma dica que eu daria nesse quarto pilar é, pergunte, escolha 3, 4 pessoas da sua confiança e pergunte, olha, qual é a impressão que você tem a meu respeito? Como é que você me vê aqui na empresa ou na escola, enfim, para eu ir montando meu NPS, meu Net Promotion Score, como é que eu sou visto e percebido? E ao longo da minha trajetória, eu talvez tenha que rever comportamentos que podem não estar me levando para onde eu gostaria na minha carreira. Esses dias me disseram assim, não, Rafael, mas esse negócio de reputação é censura. Você está falando em protagonismo, agora vem dizer que a pessoa tem que se adaptar aos outros. Não, porque é ser protagonista eu revisar comportamentos que não estão me levando para onde eu gostaria. Se a gente parar para pensar, tem muitas pessoas brilhantes do ponto de vista técnico e que não constroem uma boa relação com as pessoas, não transmitem confiabilidade, assim vai, né? Desde pequenas coisas, como o jeito que eu respondo um e-mail, se eu chego atrasado, tudo isso vai construindo a marca. E que já começa na sala de aula, Começa né? na sala de aula, com os professores, com os colegas. Quinto, networking, a rede. A universidade, a escola, ela é um mecanismo fantástico de network se a gente souber usar. Me conectar com os professores, outros colegas, aulas, então... E para a vida, né? Fazer networking dentro da instituição que eu estou externo é um pilar da carreira. Pessoas com bom networking acabam tendo mais êxito na sua carreira. E, por fim, competitividade, a parte técnica. O que eu vou estudar, o conhecimento, as minhas entregas, como eu me atualizo. E nesse último pilar, uma sugestão que eu daria é fique sempre atento aos gaps de oportunidade. Todas as áreas, elas se transformam. Vamos pensar no exemplo da área de marketing. Se a gente olhar o marketing alguns anos atrás, a estratégia de aquisição de leads era completamente diferente do que é hoje. Se eu estou na área de marketing, eu tenho que ler as tendências. E se eu incorporo essas tendências ao meu conhecimento, eu me mantenho atualizado. E por isso, conectando ao ponto que a Daniela comentou do papel da Attus no aconselhamento, procurar aconselhamento, refletir, ajuda a ter mais insights sobre quais são esses conhecimentos, né? Porque eu não preciso ficar sozinho, elucubrando. Eu posso pesquisar, discutir, pô, isso aqui é uma tendência na minha área, deixa eu estudar esse negócio e trazer. Então, planejar a carreira passa pela reflexão desses 6 pilares e eu acho excelente a gente ter momentos para colocar o tema em discussão, para a gente sair do automatismo, que é ficar lá todo dia trabalhando, claro que isso é importante, entregando as coisas que eu tenho que entregar, estudando, fazendo a minha vida acontecer, mas ter algum momento para parar e planejar a minha carreira. Opa, isso aqui é um negócio que eu tenho que melhorar. Nós, sapiens, temos uma habilidade incrível de selecionar. Se a gente para pensar em networking, talvez na hora eu não tenha algum insight, mas daqui a pouco, no dia seguinte, pô, isso aqui é uma coisa boa de network, porque lá no dia anterior eu pensei sobre esse pilar. E aí, numa oportunidade, num evento, num almoço, eu vou me conectar com outra pessoa. Agora, se eu nem considero que isso é importante, nada vai acontecer. Então, planejar e ser protagonista e colocar energia e olhar para esses temas para construir uma carreira vibrante, né, e que faça sentido. E um comentário interessante disso, né? Fiquei aqui pensando, talvez também como uma dica aí, porque acho que é mais comum, né, das pessoas ativarem esse planejamento ou se preocuparem mais com isso quando estão em algum tipo de transição de carreira. Seja de troca entre empregos, de troca de profissão, ou porque estão ingressando numa nova fase da carreira, né? Então, busca de estágio, busca do primeiro emprego e por aí vai. Só que, eu costumo dizer assim, uma grande casca de banana, né, no meio do caminho, pode ser justamente para aquele profissional que está bem, né? Tô tranquilo aqui no meu trabalho, naquilo que eu faço, mas daí não olha para esse planejamento, né? E quando a gente está falando de planejamento, e o Rafael trouxe aqui esses pilares, por exemplo, a gente pode estar falando simplesmente de tendências, né? De ativar a rede, de fazer conexões, de se manter realmente mais ativo no mercado de trabalho. Isso não significa que eu queira sair da onde eu estou, né? Então, é bem importante. A gente acaba acionando mais o planejamento na transição, mas deveria acontecer ao longo de toda a nossa trajetória, né? Bom ponto. Sabe que na Produtiva a gente trabalha há muitos anos, são 28 anos com esse assunto, carreira, e muitas vezes as pessoas procuram o serviço quando estão numa situação de emergência. Perdi meu emprego, agora tem que planejar o que eu vou fazer. E o ideal é isso mesmo, como a Daniela comenta, eu adotar estratégias de planejamento e reflexão quando eu estou bem, inclusive, para estar sempre melhorando. Eu queria trazer um ponto novo aqui, vamos ver se faz sentido para vocês, que a gente chama de carreira em nuvem. O que é carreira em nuvem? De um lado tem os organogramas das empresas, né, onde a pessoa tem lá o cargo e o que ela faz.
Do outro, imaginem ao lado uma estrutura mais fluida, que tem a ver com aquele conceito de experiências que a gente falou, de projetos, movimentações laterais. Por que eu estou trazendo o conceito de carreira em nuvem? Porque para o meu desenvolvimento, inclusive desses pilares que a gente comentou, nem sempre é no cargo que eu estou que eu vou conseguir a minha realização. Pode ser num projeto lateral. Então, carreira em nuvem, do ponto de vista do indivíduo, é um pensar assim, eu não tenho que trabalhar só no meu cargo, eu tenho que ver o meu potencial de contribuição e interesse, que pode estar numa outra área. Então, em marketing, daqui a pouco eu posso me envolver num projeto de construção da área de carreira, que não é exatamente o meu core marketing, mas é uma área que eu gostaria de contribuir. A carreira em nuvem, do ponto de vista da organização, é um jeito dela acelerar os projetos dela e não ficar colocando todo mundo nas caixinhas. A síntese é que o potencial de contribuição das pessoas pode estar além da caixinha que ela ocupa. E que, se nós formos inteligentes como indivíduos para ver espaços e contribuir lateralmente, eu estou impulsionando o meu networking, a minha reputação, o meu pilar de interesses. E se a empresa, sempre através dos seus líderes, favorecer, eu acho que ela tem muito mais chance de usar o potencial dos talentos do que naquele modelo hierárquico tradicional. E eu não estou fazendo nenhuma apologia ao fim da hierarquia, ao fim dos organogramas, porque eu acho que é uma conversa que talvez funcione no Spotify, na Amazon, que já tem estruturas muito fluídas. A maior parte das empresas vão ter as caixinhas, mas eu acho que não é só nas caixinhas que a gente executa. E o profissional conseguir olhar além disso, eu acho que ele tem vantagem competitiva no mercado, porque as empresas precisam cada vez mais de aceleração dos seus temas de negócio com menos recursos. Então, se eu tenho esse olhar amplo, além da minha área, eu tenho mais chance de me tornar mais competitivo e interessante no mercado. Interessante que a gente está falando aqui de vários aspectos, né, de carreira dos pilares, da questão da carreira em nuvem. E eu me pergunto, nós temos muitos alunos, estudantes de graduação que nos escutam, né? Isso já pode começar lá desde o início da sua caminhada na carreira, desde o momento do primeiro estágio. Como vocês percebem isso? Perfeito, acho que justamente, né, esse ponto que o Rafael traz é bem importante, porque eu acho que tem que ter essa provocação para as pessoas saírem das suas caixinhas, né? E isso poder levar a um desenvolvimento, sim, dentro da empresa. Então, aquilo que, por exemplo, um estudante realiza no seu estágio pode até não ser exatamente aquilo que ele deseja desenvolver na sua trajetória, que ele deseja alcançar como um objetivo de médio, de longo prazo. Mas sim, ele possibilita, né, uma experiência que possibilita com que ele vá desenvolvendo diferentes habilidades e que ele vá conhecendo esse mercado de trabalho e, quem sabe, então, chegar de fato aonde ele deseja. E pensando do ponto de vista de carreira, daí não só falando dentro da organização, no cargo, né, mas isso permite com que a pessoa possa experimentar coisas diferentes, que acho que é também o papel principal do estágio. Né? Porque escutando de estudantes, muitas vezes eles não têm exatamente a clareza do que desejam, dentro até mesmo de uma profissão, né? Então, bom, escolhi o curso, estou cursando, estou conhecendo as possibilidades de atuação, mas não tenho exatamente clareza do que realmente eu desejo construir. E aí é experimentando, né? Muitas vezes a gente precisa acionar a própria rede, então ouvir de profissionais mais experientes, mas quando eu me experimento em diferentes projetos, né, em diferentes formas, e aí trazendo esse conceito da carreira em nuvem, faz com que também eu possa ter mais clareza sobre a minha própria construção de carreira, a minha satisfação profissional, e eu me engaje mais com o meu próprio trabalho. Daí não só com a empresa, né, mas com aquilo que eu faço, com aquilo que eu produzo profissionalmente. Então, acho que faz todo o sentido, né? E isso pode entrar no planejamento, né? Eu também posso planejar a exploração, né? Eu posso planejar e experimentar coisas diferentes, conhecer diferentes áreas, falar com diferentes profissionais. E se no meio do caminho eu me interessar, né, por uma área diferente ou por uma forma de atuação diferente, tudo bem, né? Porque acho que também, assim, eu gosto de dizer que o nosso planejamento, ele precisa e deve mudar, né? Quando eu faço um planejamento, não é algo rígido, não é algo fixo, né? Porque eu posso mudar e o mercado também pode mudar e me exigir essa flexibilidade, né? Esses ajustes. Então, isso realmente é desde o início, né? Então, desde as primeiras experiências de estágio, do primeiro emprego, para que eu possa ir construindo ao longo da trajetória. Essa transversalidade
de disciplinas, de projetos, pode ser exercitada desde o início de uma graduação, desde o primeiro estágio, porque ela tem muito mais a ver com uma atitude, né, de exploração lateral do que uma limitação. Por exemplo, eu estou lá fazendo uma graduação, eu posso fazer um curso, escutar uma disciplina de uma outra área, para ir formando a minha decisão sobre interesses, que essa área pode ser bacana, isso aqui pode não ser, não quero, até para saber eu não quero. E também é uma forma de contribuição lateral. Então, sim, o conceito de nuvem, a ideia de exploração transversal, eu acho que quando antes for praticada, melhor. Assim como a ideia de trabalhabilidade. Às vezes me perguntam assim, quando é que eu começo a pensar em alternativas de carreira? Desde o primeiro dia que você estiver numa universidade ou no primeiro dia de trabalho. Eu estou aqui como funcionário de uma empresa. Beleza. Que outras alternativas eu poderia ter no tempo? O que é isso aqui? Explorar. A exploração é a melhor maneira de formar as decisões, inclusive ter informação para poder saber o que eu busco e o que eu não busco. A gente diz que a trabalhabilidade, essa ideia mais ampla, ela vem a partir de um processo de pesquisa, de busca de informação e que tem que ser feito antes, né? Não tem que ser feito lá. Algumas pessoas nos procuram quando elas já estão numa fase avançada da carreira, a fonte A dela não está funcionando e ela tem que criar outras alternativas. E é possível, mas vamos combinar que é mais difícil do que eu já ter estruturado isso desde o início da minha carreira. Por isso que eu acho que a nossa mensagem aqui, ela deixa esses conceitos para cada um escutar, refletir e começar a aplicar no seu dia a dia. Será que eu estou olhando a minha carreira com essa ideia mais ampla de nuvem? Ou eu estou focado na minha caixinha, tipo, isso aqui eu não estou sendo pago, não vou fazer. Essa disciplina não é do meu curso, não vou assistir. Sabe, essa visão reducionista, né? Não vou fazer aquilo além do que eu tenho que fazer do básico. Num mundo, né, com tantos desafios e com essa necessidade de exploração, é fundamental a gente ter essa visão. A gente fala que o desenvolvimento, a construção de um plano de desenvolvimento individual, o famoso PDI, 70% dele é o fazer, é experimentar. Isso vale desde a universidade. Então, vou ter um projeto aqui dentro do meu, deixa eu me envolver com esse negócio para ver o que eu quero. Essa é a atitude intraempreendedora que começa desde cedo. E só fazendo uma provocação, né? Porque a gente falou de uma ponta, né? Digamos, da trajetória dentro da graduação, né? Que é a ponta lá do início. Acho que vale também pensar isso na outra ponta, que é a do final, né? Porque também acho que esse é um grande desafio dentro das instituições de ensino, que é quando o aluno se forma, né? Assim, bom, e agora? Foi jogado no mercado de trabalho, né? E agora? Como é que ele se insere? Como é que ele se mantém? E dificilmente se acompanha essa jornada, né? Então, a gente também, na Atitudes Educação, promove essa integração o tempo inteiro, né? Entre mercado e essa trajetória mais acadêmica, porque também, mesmo como formado, né? Essas reflexões valem da mesma forma. Talvez, como o Rafael mencionou, pode ser mais difícil, né? À medida que a gente já está mais avançado, assim, na carreira, mas é da mesma forma, né? Então, como seguir trabalhando o desenvolvimento de skills, a exploração, né? Todo esse planejamento. Então, é importante também considerar, né, a outra ponta aí da jornada. Muito bom, é um processo contínuo, né? E que nunca termina, a gente tem que estar sempre se reinventando nesse contexto. Bom, pessoal, por incrível que pareça, né? Passou muito rápido o tempo nessa nossa conversa. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Atitudes Talks. Hoje a gente contou com a presença, então, do fundador e CEO da Produtive Carreira e Conexões com o Mercado, Rafael Souto. Vou te dar a oportunidade, então, Rafael, de deixar a tua mensagem final e já agradecendo a tua participação e deixando o convite para você voltar mais vezes a estar com a gente aqui no Atitudes Talks. Muito bom. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A gente está sempre aprendendo, né? Eu fico escutando, a gente vai trocando e vão vendo insights. Então isso aqui é um próprio laboratório de aprendizagem que vale para a vida, né? Vale para quem a gente está falando aqui e vale para a gente também, né? É assim que a gente se desenvolve, né? Dedicando tempo, refletindo, buscando apoio. Então a minha mensagem é essa, né? Uma mensagem de otimismo. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades no Brasil, tem muita coisa para fazer, tem muitas oportunidades de trabalho. A gente vê, né, na Produtive a gente trabalha com muitas organizações, o quanto a busca por talentos e profissionais que façam a diferença, ela é enorme, mesmo em momentos com mais crise, com mais desemprego e tal. A busca por profissionais que tenham essas atitudes que a gente disse aqui
ela segue muito quente. Então, a minha missão aqui é reforçar o quanto essa dedicação à construção da carreira vale a pena. É uma missão que cada um tem que estar sempre atento e cuidando. E espero que as reflexões tenham contribuído aí para a jornada de cada um. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Parabéns pela Attitus por estar cuidando, né? Eu, por ser apaixonado pelo tema, fico super empolgado ouvindo a Daniela aqui comentando, enquanto vocês vêm trabalhando de uma maneira inovadora com o tema de carreira dentro do meio acadêmico, né? Eu acho isso que faz uma super diferença, né? E para fechar dentro daquela agenda ESG, que a gente fala tanto, né? Da preocupação do meio ambiente, da sociedade, da governança, eu acho que essa conexão do tema carreira é uma agenda de desenvolvimento da sociedade. Pessoas mais protagonistas e que façam a diferença no nosso país. Obrigado. Excelente, nós que agradecemos e também quero agradecer a presença da querida colega Daniela Bolsinha, Head de Carreiras da Attitus Educação. Dani, se quiser deixar tua mensagem final também para os nossos ouvintes. Também agradeço muito, foi um prazer estar aqui, é realmente também para mim um tema apaixonante, né? A gente fica com o olho brilhando aqui falando de carreira e seguimos com os nossos próprios insights borbulhando, né? Acho que fica aqui essa reflexão de que a carreira ela é construída ao longo da vida. Então, quem está escutando, né, de poder refletir realmente sobre o seu próprio momento de vida, sobre como o trabalho está se relacionando aos diferentes papéis, sobre esse planejamento que a gente deve, sim, sempre considerar, olhar para o futuro, mas também entendendo que tudo tem seu tempo, né, e que a gente pode ir construindo diferentes estratégias. Então, eu costumo dizer que vamos, né, aos poucos, porque ao mesmo tempo, às vezes, esse é um tema que pode gerar um pouquinho de ansiedade, de parecer que, bom, então amanhã eu tenho que estar com tudo planejado, né, com todo o direcionamento da minha trajetória, e não é assim, né? Então, acho que se ficou aí a pulguinha atrás da orelha, como a gente costuma dizer, já está ótimo, porque realmente é primeiro preciso refletir para depois planejar. Excelente, e pegando o gancho desse tema de carreira, vou lembrar aqui novamente que estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno da Attitus Educação até o dia 15 de junho, as inscrições para a prova que vai acontecer no dia 17 de junho. Existem também outras formas de ingresso, através da nota do Enem, através de transferência, procure as informações no nosso site. E até o dia 3 de julho também estão abertas as inscrições para os nossos cursos de pós-graduação estrito sensu, então também mestrado e doutorados da Attitus, todas as informações lá no nosso site, pessoal. E lembrando que toda semana tem episódio novo do Attitus Talks nas principais plataformas de áudio. Além de ouvir, também não esqueça de acessar a Attitus Educação nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok. Também você pode acompanhar pelo nosso site as principais iniciativas, informações sobre cursos. E lembrem-se, aqui na Attitus você atualiza o seu amanhã. Attitus Talks, conectando você ao universo Attitus.